pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. Hoje eu vou falar de um assunto que tem atormentado algumas mamães, que é o processo de alfabetização em plena pandemia. Eu sei que o momento é de muitos desafios para todos. A aguda crise de saúde pública em função do coronavírus tem gerado outras crises, inclusive na educação, infelizmente. Profissionais da educação e famílias estão tendo nesse período que se reinventarem para dar conta, então, dessas peculiaridades do momento. Hoje, algumas regiões já estão retomando as aulas presenciais ou então de forma híbrida. Mas as famílias ainda estão muito preocupadas com o reflexo desse período de afastamento no processo de aprendizagem dos seus filhos. Hoje, então, eu vou falar em especial sobre a alfabetização, porque foi um tema sugerido por uma conterrânea minha, a Fatiane, que é uma profissional da educação que eu admiro muito, tem uma trajetória muito bonita e eu acho muito pertinente e adequado para o momento estar pensando nesta pauta e tentar aliviar as mamães em relação a esse assunto. Então, vamos lá. Para começar, eu sei que para as crianças nessa idade de alfabetização a situação é bem delicada. Por quê? Porque essa etapa exige um trabalho bastante intensivo de estímulo, de acompanhamento, de avaliação e de mediação para o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escritas. Muitas mães se viram angustiadas pensando em que forma poderiam auxiliar seus filhos durante esse período. Então, para começo de conversa, em primeiro lugar, é importante escutar a criança, entender como as crianças estão vivenciando esse momento, como elas estão percebendo esse cenário. Lembrando que elas também perderam muito, elas perderam bastante, gente. Pensem, elas perderam convívio na escola com os amigos e com a professora, que são pessoas que geralmente elas têm um bom vínculo, elas possuem um bom vínculo, O acesso a espaços amplos, como parques, por exemplo, onde elas podem correr, brincar, fazer amigos, assim como a oportunidade de estar num espaço de socialização e de aprendizagem. Elas perderam bastante também, gente? Um fator que é bem importante, que ajuda as crianças nesse momento, é organizar a rotina delas. Crianças são sujeitos muito concretos, então o jeito delas concretos é também em relação ao mundo. Por isso é fundamental ajudá-las a se organizar na nova rotina. Ter hora para acordar, almoçar, jantar, tomar banho, ajudar em pequenas tarefinhas domésticas, claro, horário para brincar e também para fazer as tarefas da escola. Tudo isso, todo esse cuidado com essa rotina acaba passando uma segurança para a criança. Se possível, também é importante vocês reservarem um cantinho da casa mais tranquilo para a criança poder estudar. Sem TV ligada, sem interferência externa, um lugar mais silencioso. Aproveitem esse momento para passar a maior parte do tempo com os filhos de vocês. Sei que muitas vezes não é fácil porque estamos cansados quando chegamos em casa. Mas essa é uma oportunidade de aproximação com os filhos. Vocês vão ter a oportunidade de vivenciar e participar do aprendizado, da escrita e da leitura, e assim descobrir uma nova faceta do seu desenvolvimento. Gente, durante a aprendizagem, da aquisição, então da leitura e da escrita, os olhinhos brilham a cada nova descoberta. O raciocínio afiado e as observações inusitadas são maravilhosas. Se puder, aproveite ao máximo, porque é um privilégio ser testemunha do processo de alfabetização de uma criança.
Procure aproveitar esse momento para criar memórias afetivas com seu filho. E relaxe. Vale lembrar, você não é professor e professora do seu filho. E tudo bem, gente. Não é esse o papel de vocês na vida do seu filho. Você vai fazer o seu melhor, sim, mas não esqueça de preservar a sua saúde mental e a do seu filho também. Porque senão algo que pode ser prazeroso acaba se tornando uma fonte de sofrimento e angústia para os dois, para ambos. Não se pode esperar que as mães, e ninguém espera que as mães substituam os professores, que são profissionais que são formados, que estudaram para isso e são preparados para ensinar. Até porque, gente, uma parte importante do processo de alfabetização se dá na interação da criança com os seus colegas e por meio da mediação docente. Então, gente, não entre em sofrimento. Ai, Fernanda, mas ele vai ter atraso. Poderá sim haver perdas, atrasos, é claro. Mas pensem, gente, o que a criança não aprende agora, ela poderá aprender depois. Nada justifica você se massacrar e massacrar as crianças com conteúdos que não dialogam, né, com suas reais necessidades e potencialidades, né? As escolas já estão se preparando para trabalhar essas lacunas, né? Essas defasagens dos alunos. Todos sabemos, as escolas também sabem, os professores também sabem que foi um período atípico para tentar, então, diminuir em vocês um pouquinho dessa ansiedade relacionada à alfabetização. Eu pensei em sugerir, né? Então eu vou falar um pouquinho de atividades que poderão auxiliar esse processo de alfabetização e letramento, mas de uma forma mais leve, mais lúdica, lembrando que quanto mais prazerosa a atividade é para a criança, mais facilmente ela desenvolve as habilidades necessárias. Vamos lá começar? Então vamos começar abordando a questão da leitura. Quando nossos filhos percebem o nosso prazer em ler e a importância que tem a leitura no nosso cotidiano e na nossa vida, eles acabam ficando mais interessados em também aprenderem a ler. Para isso, você pode ler livros para eles, pedir para ele contar uma história a partir das imagens do livro. Você também pode ler as instruções de um jogo bem bacana e jogar com ele depois, ou então ir lá na internet, né, e pesquisar uma receita de bolo legal e juntos lerem os ingredientes, prestarem atenção nas quantidades e fazerem um bolo bem gostoso, quem sabe no final de semana, por exemplo, né? Assim, a criança vai percebendo como a leitura é importante e útil. Depois de abordar, então, um pouquinho essa questão da leitura, agora eu vou sugerir para vocês algumas atividades sempre muito simples que despertam o interesse da escrita. São coisas bem fáceis, vocês vão ver. Uma boa sugestão é vocês serem o escriba da criança. Mas, Fernanda, o que é isso? Já vou explicar, gente. Escriba nada mais é do que a criança ditar e vocês escreverem. Vale regras de jogo, uma receita, um bilhetinho para alguém especial, um trecho de uma história que vocês leram juntos. Vale lembrar, gente, que esse processo também é considerado uma linguagem escrita, em que ela só não está grafando com a própria mãozinha, porque, claro, óbvio, ainda não sabe escrever. Mas ela vai ditar para vocês pensando como se estivesse escrevendo, e isso é muito importante.
Outra sugestão é utilizar revistas e jornais velhos que você tem para recorte. A criança então recorta letras e forma palavras que conhece, como por exemplo o seu nome, né? Outra sugestão é investir, tem muitas variedades aí no mercado, no alfabeto móvel. Tem uns super econômicos. Eles são letrinhas móveis. A ideia é utilizá-las como proposta de escrita, tais como escrever o nome dos familiares ou de animais cujo o nome iniciam com a mesma sílaba do nome da criança, e por aí vai seguindo, variando, né, a cada semana. A outra sugestão é pedir para que a criança escreva do jeitinho dela listas, e aí pode ir a criatividade, lista de amigos, lista de compras para ir no mercado e por aí vai. Basta usar a criatividade e a imaginação. Também é válido criar um calendário, isso é bem legal, gente. A gente cria um calendário onde em cada dia da semana podem ser feitas anotações que podem variar, né? Pode ser, por exemplo, as atividades do dia. O que a criança vai fazer naquele dia? Ou então, como está o clima, né? Se está calor, se está frio, se está chovendo. São exemplos, né? Se vocês forem criativos, podem usar de outras formas. Algumas crianças curtem explorar o teclado do computador para explorar a escrita. Então, gente, bora lá permitir que eles mexam no teclado. E por último, agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que estimulam a prática oral. Uma sugestão é pedir que a criança reconte histórias ou crie uma nova versão ou ainda um final diferente para uma historinha que já foi lida. Uma atividade que eu adoro, que eu uso bastante aqui no consultório e as crianças amam, é a dramatização. Isso mesmo, gente, é brincar de teatro. Vocês podem pegar umas roupas, os lençóis, então vocês podem pedir para que eles vão mudando o tom de voz de acordo com o personagem ou a situação vivida pelo mesmo, é muito bacana. Então, gente, as sugestões que eu tinha para dar para vocês hoje, né? Agora aproveitem e se divirtam com os filhos de vocês. Então tá, por hoje é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário e nos encontramos na próxima semana. Até lá!